Boa noite, igreja amada do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz. Amém? Abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Enquanto vocês abrem, eu vou introduzindo aqui o assunto. Eu acredito, do fundo do meu coração, que o Senhor ele está preparando a igreja para o retorno dele. E o que ele está fazendo, ele está nos levando a amar ao Senhor. Amar mais a Deus. Amar mais o Senhor. Ser apaixonada por Jesus, né, Ero? Porque a igreja do tempo dos fins vai ser marcada por essa característica. Ela vai ter um amor radical pelo Senhor. Um amor radical pelo Senhor Jesus. E ele então está nos levando para esse lugar. Porque ele diz que quando ele voltar, ele vai encontrar a igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, adornada. Então ele está nos conduzindo para esse lugar em que nós vamos amá-lo radicalmente. Amém? Quem crê nessa verdade? Amém. E nessa noite eu oro e eu creio que o Senhor quer remover algumas coisas que nos impedem de amar mais ao Senhor. Abra o seu coração para que o Senhor fale, para que o Senhor mostre, para que Ele revele o que precisa ser removido. Porque é isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele está removendo dos nossos corações o que impede de amá-lo mais. Amém? Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 1 ao 6. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir? Ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. 2 pontos. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Amém? Vou pedir a Bia está aí para projetar. Eu preparei umas imagens, porque eu acho que a gente aprende muito com imagens, né? Sempre uso com as crianças, vou usar aqui com vocês essa noite. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então, qual é o cenário? João Batista está preso no cárcere. E ele então envia 2 discípulos para fazer uma pergunta a Jesus. É você aquele que haveria de vir? É você o Messias que nós esperamos ou devemos esperar outro? E Jesus então responde: Sim, João. Aliás, aqueles 2 discípulos enviados, eles presenciaram tudo que Jesus estava fazendo, eles viram. E depois então Jesus fala: agora vocês podem ir e respondam ao João. Digam tudo o que vocês viram e ouviram. E aí ele cita os milagres que Jesus estava fazendo, né? E Jesus aqui ele está fazendo uma referência a uma profecia de Isaías, que diz que o Messias faria essas coisas. Então Jesus está dizendo: sim, sou eu. Diga a João. E eles viram, né? Os discípulos viram. E então e aí eles vão embora e levam a resposta. E Jesus então ele continua falando, mas aí ele lança essa frase que eu quero chamar a atenção para nós nessa noite. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Nós temos 2 interpretações sobre esse texto. A primeira interpretação é: João teve dúvidas? Será que João Batista duvidou que Jesus era o Messias? Porque ele mandou perguntar, não é mesmo? Ele mandou perguntar: será que é você ou devemos esperar outro? A outra interpretação é: não era João Batista, mas eram os discípulos. E João queria enviar os discípulos para que eles próprios se convencessem, entendem?
e vissem com seus próprios olhos para dissipar qualquer dúvida no coração dos discípulos. Então, nós não sabemos exatamente de quem era a dúvida. O fato é que existia uma tentação para se escandalizar. O que é o escândalo? O escândalo tem o sentido de ofensa. Em outras palavras, é ofensa. Jesus está dizendo, bem-aventurado é aquele que não se ofender comigo. Então, por que Jesus falou isso? Seja João Batista, seja a dúvida de João Batista ou dos discípulos, o fato é que o que eles estavam pensando, ou viriam a pensar, João Batista morreria, certo? Ele estava preso lá no castelo de Herodes, no palácio de Herodes, e ele seria morto há pouco tempo dali. Ele já estava preso há algum tempo, né? Então, se Jesus é o Messias, mas espera aí, João Batista, ele é o precursor, ele é aquele que foi enviado para preparar o caminho do Senhor. Ele é o profeta escolhido. Depois de um grande silêncio, ele foi escolhido para preparar o caminho do Senhor. E se Jesus é o Messias, ele não ia libertar os cativos? Por que João continua preso? E se ele é o Messias e João é o profeta que preparou o caminho, gente, João, ele era um homem que ele era radical no Senhor. Ele dedicou a vida inteira. Ele vivia, ele abriu mão do conforto, de qualquer conforto para viver no deserto, dormir em cavernas. Ele vivia em jejum, o homem se alimentava de gafanhoto e mel. Ele não tinha roupa, ele usava roupa de pele de camelo. O homem que dedicou a sua vida inteiramente a preparar o caminho do Senhor. Como ele vai ser morto se é o Messias que veio? Então, o que Jesus está dizendo é: bem-aventurado aquele que não se ofender em mim. Aquele que não se ofender com o meu modo de agir e com o meu tempo de fazer as coisas. Essa ofensa estava no coração, ou podia vir no coração de alguém desse cenário, ou João Batista, ou os discípulos. Eu acredito que eram os discípulos. Mas o fato é que a ofensa estava ali, como uma tentação. E Jesus falou, não se ofendam comigo. Não se ofendam com o meu modo de agir e o meu tempo. Então, gente, eu acredito, às vezes, eu e você nos colocamos nesse lugar de nos ofendermos com Deus. Porque Deus não faz da maneira que a gente gostaria, no tempo que a gente gostaria e da forma que a gente gostaria. A gente traça planos, a gente traça estratégia de ser abençoado. Mas Deus, a forma melhor de ser abençoado é se o Senhor fizer assim, assim, dessa forma e dessa forma. Mas Jesus está dizendo, eu tenho planos, eu tenho um caminho diferente. João Batista, é possível. João Batista, quando ele começou a pregar, ele falou assim, ele falou de Jesus, apresentou e disse, é o Cordeiro de Deus, ele disse assim, né? Ele já tem a sua pá na mão e ele vai separar trigo e palha. Ele vai separar trigo e palha. É possível que ele tivesse uma crença que era muito comum, que Jesus viria para estabelecer o reino de Israel e a justiça eterna naquela hora, na primeira vinda. Muitos acreditavam nisso, né? Que Jesus viria para estabelecer o reino. Só que o mistério é que não foi na primeira vinda, vai ser na segunda vinda. Mas muitos judeus tinham a concepção de que ele vai vir agora para agir agora. E quando Jesus agiu diferente do que eles pensavam, muitos se escandalizaram, muitos se ofenderam com ele. Então, Jesus está dizendo, nós não podemos entrar no lugar de vítima de Deus. Não podemos. Às vezes a gente se ressente com Deus. Sejamos bem sinceros, eu já estive ressentida com Deus. E isso é um sussurro de Satanás. Porque ele diz no nosso ouvido, mas você não merece isso. Por que Deus está te deixando passar por essa situação? Por que Deus está fazendo isso com você? Você não merece. E aí a ofensa vai brotando no nosso coração, a gente vai alimentando. Às vezes ela é ostensiva. Às vezes a gente não quer ir, não quero Deus, e fica zangado com Deus. Às vezes ela é dissimulada, a gente continua aqui sentado no banco, a gente está vindo, mas a gente tem uma ofensa secretamente no coração. Mas, amigos, essa ofensa, ela nos impede de avançar em amar a Deus. Em nome de Jesus, abra mão de qualquer ofensa que você tenha contra Deus.
por causa de algo que você não recebeu, que você deixou de receber, porque Ele não está agindo da forma que você gostaria que Ele agisse. Isso nos impede de amar a Deus em profundidade, porque a gente duvida da liderança de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Jesus, Ele nos ama com amor perfeito e a sua sabedoria é infalível. Olha o que diz lá em Isaías. O próximo slide, por favor, Bia. Isaías diz assim, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A nossa mente pequena e limitada, a nossa forma de achar que devemos ser abençoados é muito limitada, a nossa visão é pequena, é limitada demais. Deus está dizendo que os pensamentos dele, quando ele fala pensamentos, o significado é planos, propósitos. Os propósitos de Deus não são os nossos. A gente está pensando no aqui e agora, na matéria, no nosso prazer, na nossa carne, na nossa satisfação instantânea e momentânea. O Senhor está pensando na nossa eternidade. Ele está olhando para a nossa eternidade ao lado dele. Os planos do Senhor são mais altos, não são os nossos. E o que é caminho? Caminho é jornada, estrada, direção, maneira. Então, o Senhor, Ele tem planos, Ele tem pensamentos mais altos e Ele tem caminhos mais altos. Nós precisamos buscar os caminhos do Senhor, abrir mão dos nossos caminhos. Nós temos caminhos, nós temos planos traçados na nossa mente. Se pudesse, a gente aconselhava Deus. Mas Deus está dizendo que os pensamentos dele são mais altos. E a maneira de alcançar os planos também são mais altos. A gente tem que perseguir e ouvir de Deus e encontrar isso. Amém? Precisamos confiar na sua bondade, na sua fidelidade, no seu amor perfeito e na sua sabedoria infalível. Nós precisamos confiar em Deus, gente. Nós precisamos confiar muito em Deus. Mesmo quando tudo está escuro, quando tudo está estranho, quando a gente não está entendendo nada, a gente precisa confiar no amor de Deus, no amor dele que é infalível, na sua bondade, na sua sabedoria. Nós precisamos, se a gente não confia, peça a Deus para confiar mais, peça para conhecer mais a natureza dele, porque aí nós vamos avançar em amor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nunca abram mão dessa verdade. Essa é uma verdade falada muitas vezes por Davi e por Salomão e ela é repetida na Bíblia. Vamos repetir comigo agora? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa verdade, ela tem que estar, gente, gravada no nosso coração. E nós não podemos duvidar dela quando chega a hora difícil. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso não é negociável. Nós não podemos negociar quando as coisas estão difíceis. Nós não podemos. Grava isso no teu coração, assim, escreve na casa, escreve em todo lugar, mas não abre mão dessa verdade. Nós temos que amar a Deus, avançar em amar a Deus. Mas a ofensa, ela nos estagna. A ofensa nos aprisiona. Nós temos que amar a Deus de forma madura. Gente, às vezes quando nós conhecemos ao Senhor, na maioria das vezes, nós temos a revelação de Deus como Pai, né? Nós vamos ao Senhor porque Deus é Pai, nós nos tornamos filhos. E depois, eu falo na minha vida, né? Mas depois, primeiro eu conheci Deus como Pai. Eu entendi que Ele é meu Pai. E depois de algum tempo eu entendi a revelação de que Jesus é meu noivo. De que eu sou noiva. Sabe o que eu entendi com isso? Nós precisamos amadurecer no nosso amor por Deus. Nós começamos amando como crianças e nós precisamos caminhar para amar como noiva. Uma criança pequena, ela não sabe amar, certo? Ela não sabe amar. O amor é um sentimento complexo, que exige sacrifício, exige abnegações. A criança, ela é movida pelas satisfações.
alguém que me dá conforto, que me dá carinho, que me alimenta, e ela gosta, mas ela ainda não ama. A criança pequena ainda não sabe o que é amor. Quando ela vai crescendo e vira um adulto, a criança ela ainda está sendo formada na sua identidade, não é mesmo? Ela não sabe quem ela é. A gente está conduzindo a criança para a identidade dela em Deus. Mas um adulto, quando ele cresce e amadurece, que tem a sua identidade em Deus, esse consegue amar. Ele vai conseguir corresponder com o amor maduro. Então, o que o Senhor, e quem é a igreja, qual é a percepção que o Senhor trouxe para a igreja do tempo dos fins? A última palavra de Apocalipse, qual é? O Espírito e dizem, vem. Então, a igreja que vai estar esperando Jesus é aquela que vai estar amando como uma noiva madura, adulta, que corresponde ao seu Senhor em amor maduro. Não é um amor infantil. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente está no amor infantil, às vezes a gente está. A gente entra e, Deus, porque o Senhor não me dá isso, me dá aquilo, e a gente faz birra, e quando Deus tira, quando Deus não dá, quando Deus faz silêncio, quando as coisas não acontecem, a gente faz birra. Não é do jeito da criança, mas é do nosso jeito. Esse é o amor infantil. Mas Deus quer nos levar para o amor maduro, o amor da noiva. Gente, como é que uma noiva se comporta com o noivo? Ela é uma igual. Ela é uma igual com o seu noivo e ela corresponde. Ela busca conhecer o que o seu noivo deseja para agradá-lo. Ela não vai até o seu noivo para ser satisfeita e agradada o tempo todo. A noiva madura, né? Aquela que está amadurecendo em amor. Ela vai até o seu noivo para agradá-lo. O que você deseja? Não é o que eu quero. Me satisfaça. A criança, papai, me satisfaz. Papai, me dá. Papai, a noiva, o que eu posso te fazer para te satisfazer? O amor maduro. Vamos avançar. Bom, sabe por que eu acho... Então, voltando sobre a ofensa. Sabe por que nós nos ofendemos contra Deus? Às vezes, é que nós não compreendemos o Evangelho em sua profundidade. Eu vou falar aqui uma coisa, gente, que ela cortou a mim. Essa palavra, ela cortou primeiro a mim. Eu acredito, eu penso que a nossa geração, ela não está compreendendo o Evangelho na sua profundidade. Quando nós fomos ao Senhor, eu acho que pedi a Bia para passar aí o slide, por favor, Bia. Como eu disse, né? A gente está vivendo uma era, podia chamar assim, de um evangelho coach. Nós vamos a Deus para que Deus nos abençoe, para nós alcançarmos os nossos objetivos. Muitas vezes é essa a verdade. Nós temos objetivos e planos e caminhos. Deus me abençoa. Deus, venha com a tua mão e me abençoa os meus planos para que eu faça desse jeito e alcance esse objetivo. Eu tenho enxergado assim, irmãos. O evangelho coach, sabe? Nós vamos a Deus e Deus nos ajuda a alcançar os nossos objetivos. Mas, quando a gente foi ao Senhor, o que a gente ouviu? Não sei você, né? Mas uma das primeiras frases é, você precisa aceitar, era aceitar, né? A Bíblia fala receber. Você precisa aceitar o Senhor, Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, isso é verdade, nós temos que receber o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós entendemos que o Salvador nós entendemos, nós somos pecadores, né? Quando nós vamos até essa percepção, nós pecamos e precisamos de um Salvador. Nós não somos capazes de purificar os nossos pecados, nós precisamos de um Salvador, certo? Mas e o Senhor? E o Senhor? Será que a gente entende o que é o senhorio de Jesus nas nossas vidas? Será que a gente entende mesmo, a ponto de ser uma prática na nossa vida, na nossa cultura, no nosso evangelho? O que é que diz lá em Romanos? Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvos. Gente, esse Senhor Jesus, esse Senhor, no grego é a palavra kurios, significa supremacia. Vejam só o que significa. Supremacia. Aquele a quem uma coisa ou pessoa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. O que possui algo proprietário.
Alguém que tem o controle da pessoa. Soberano, o príncipe. É como um déspota, um imperador romano. E, por consequência, servo, que é doulos, significa escravo. Escravo. Então, vejam, senhor significa dono de um escravo. Um dono, um proprietário. Alguém que tem o controle sobre o servo, sobre o seu escravo. Nós nos tornamos escravos de Deus, do senhorio dele. Vamos aprofundar um pouco nisso. Existem algumas ordenanças sobre escravidão no Antigo Testamento. Gente, o Antigo Testamento, nós precisamos compreender o Antigo Testamento. Porque ele traz a lei do Antigo Testamento, a Bíblia diz que ela é uma sombra das coisas que virão. Tudo que está no Antigo Testamento, ele aponta para a revelação de Jesus. E se a gente quer ter uma compreensão profunda dele, nós temos que ler. E é o que nós vamos fazer hoje para entender o que é o senhorio. Porque nós precisamos entender o que é o senhorio de Jesus e o que é a redenção. Eu meditei sobre isso, gente, sobre o que é a redenção, sobre o que é o resgate, porque redenção tem o mesmo sentido de remissão e resgate. Então, nós precisamos entender o que é o resgate, o que é a remissão, para a gente entender o que é o senhorio. Pode passar, Bia, por favor. Então, no Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, as pessoas podiam se tornar escravos por causa de dívidas. Existia a escravidão por dívidas, né? A pessoa, primeiro, ela tinha uma dívida, primeiro ela se desfazia dos seus bens, se não fosse suficiente, depois ela própria ou seus filhos eram dados como escravos para pagar a sua dívida. Então, existia uma escravidão por dívida. Mas Deus, ele estabeleceu duas ordenanças para, vamos dizer assim, por misericórdia sobre essa situação. A primeira ordenança que Deus estabeleceu foi em Levítico 25. Ele estabeleceu que quando alguém do povo de Deus se endividasse a ponto de perder os bens ou a própria liberdade, poderá surgir um parente resgatador, alguém que vai, né, por misericórdia e por obediência à ordenança de Deus, essa pessoa vai lá e ela vai pagar, ela vai procurar o credor do seu parente e vai pagar com dinheiro, com valor, e vai resgatar. Ela vai readquirir a propriedade através de um pagamento. Está lá em Levítico 25. E aí, esse senhor, ele se torna, o parente resgatador, ele se torna o novo senhor das posses da pessoa escravizada. Então, vejam, ele comprou. O parente resgatador, ele foi lá do credor e comprou. Tudo que ele comprou se torna propriedade dele, por direito de compra. O novo senhor, então, é o novo dono. A pessoa que escravizada, ela só mudou de senhor. Ela era escrava de um, agora ela é de outro. Mas esse outro, o Senhor chama para tratar com misericórdia, né? Porque é uma regra de misericórdia, certo? Então, pode passar, Bia. Um pouco antes. Só para a gente lembrar, a história do parente resgatador. O livro de Ruth, né? Não sei se alguns de vocês lembraram. Como eu disse, é uma sombra. A gente tem ali uma imagem do que Jesus faria. Então, a gente tem, vocês lembram, né? A história de Ruth, Ruth, Noemi e Boaz. Então, Ruth e Noemi, eles perderam tudo, voltaram para a terra de Israel, elas, né, estavam sem nada. E a Ruth começou a colher espigas no campo de Boaz. E descobrem que Boaz é parente. E aí, né, elas vão lá e tem aquela estratégia para que Boaz se torne um resgatador. E aí, quando Boaz descobre, ele diz, sim, eu resgatarei. Eu vou resgatar vocês. Né? Então, ali a gente tem a figura do parente resgatador. E ele foi e recomprou a propriedade. E, inclusive, ele tornou possível a descendência como é o nome do marido de Ruth? Esqueci. Do filho da Ruth. Ela permitiu a descendência, né? Então, para isso também era o resgate. Então, a gente tem essa imagem, certo? Boaz, ele foi cheio de misericórdia. É uma figura de Jesus. Foi na estrangeira moabita, né?
e resgatou aquela família. Então, vamos lá. Resgate, como eu falei, é a mesma coisa... Pode passar, Bia, por favor. É a mesma coisa que redenção ou remissão. Alguém tinha uma dívida muito grande, né? Resumindo, alguém tinha uma dívida muito grande que não conseguia pagar por si mesmo, então precisa que uma outra pessoa venha e pague a sua dívida, certo? Nós, onde é que nós estamos? Nós éramos escravos do pecado. Antes de Jesus nos alcançar, nós éramos escravos do pecado e estávamos sob o império das trevas. Quer você tenha consciência disso, quer não. Quer você diga que tem uma vida muito boazinha, tranquila, nunca fiz nada de errado. Nós éramos escravos do pecado. Não só pelo pecado que a gente cometia, mas pela nossa natureza pecaminosa. Nós estávamos sob o império das trevas. Éramos escravos do pecado. Éramos inimigos de Deus. Destinados à ira, destinados ao fogo eterno. Nós estávamos quebrados. Sem condição nenhuma de conquistar a salvação. Nenhuma. Escravos do pecado. Era a nossa posição. Não sei se você está lembrando aí de quem você era. Eu espero que sim. Antes de Jesus te alcançar. Quem você era, onde você estava. Para mim é claro. Para mim é claro quem eu era. É claro como eu tinha uma depressão adolescente terrível. Não tinha valor, não tinha autoestima. Vivia numa escravidão terrível. E quando o Senhor me alcançou, Ele me deu uma vida nova, literalmente. Eu tenho consciência que eu estava nesse lugar aqui. Nós estávamos nesse lugar, escravos do pecado. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é o nosso parente resgatador, que veio e pagou a nossa dívida. Nós tínhamos escrito de dívida que era contrário a nós, e Ele cravou na cruz. Cravou na cruz e despojou os principados e potestades, ou seja, Ele nos arrancou da mão do diabo e nos trouxe para o seu reino de amor. Jesus nos resgatou e Ele pagou o resgate, não foi, a palavra diz também, não foi com metal, com dinheiro, foi com sangue precioso. Ele nos resgatou com o seu sangue derramado. Foi com preço de sangue. E Ele, então, nos comprou. Nós fomos comprados para Deus. Lembra? Ele nos comprou. Comprou o povo de toda língua, tribo e nação, né? Comprou todo mundo. Nós somos comprados, certo? Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Nós só mudamos de Senhor. Nós continuamos escravos por direito de compra. O Senhor nos comprou, nós nos tornamos propriedade do Senhor. Vocês entendem isso? Ele nos resgatou. Então, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Corruptíveis. Então, nós deixamos de ser escravos da terra, mas nos tornamos escravos dele. Nós somos a sua propriedade, Ele é o nosso Senhor dono. E nós os seus servos escravos. Gente, o escravo, ele não tem vontade própria. O escravo, ele não tem vontade. Graças a Deus, nós não vivemos escravidão, mas nós temos na nossa história, né? E o escravo, ele não podia exercer direitos. Ele não tinha vontade própria. O Senhor exercia por ele. Será que nós temos entendido isso? Será que nós temos nos colocado nessa posição de obedecer ao Senhor? Perseguir a vontade do Senhor? Ou nós somos escravos? Olha que petulância. Quem imagina um escravo colocando a sua vontade o tempo todo diante do seu Senhor? Quem imagina isso? Então, vamos lá. Nós somos comprados por direito de compra, pertencemos ao Senhor. Mas a grande maravilha... Não, tem outro slide. Pode passar aí, Bia, por favor. Outro slide. Não, tem outro. Antes. Ah, não apareceu a imagem, não? Era uma imagem tão bonita. Não, né? Certo, a imagem eu vou descrever.
Tinha uma cidade aqui, toda destruída, uma cidade, aí uma cruz, uma ponte e o reino de Deus. Porque esse versículo, gente, ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. É só para confirmar isso que eu falei. Ele nos transportou do império das trevas. Ele nos arrancou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Certo? Então vamos lá. A grande maravilha é que mesmo tendo o direito de nos tratar como escravos, Deus, Jesus, Ele tem o direito de nos tratar como escravos. Mas mesmo assim, Ele não nos trata como escravos. Olha que maravilha. Ele decidiu não nos tratar como escravos. Ele nos trata como amigos, como filhos, herdeiros, como noiva, como reis e sacerdotes, como alguém que vai estar com Ele, reinando no seu reino. Ele não nos tratou como escravo, Ele nos trata como igual, como uma noiva, alguém que Ele deseja ter a presença. Gente, isso é de uma maravilha tão grande. Se a gente entender de onde nós estávamos, onde nós deveríamos estar e onde o Senhor nos leva, isso tem que gerar em nós uma gratidão e uma decisão de servir a esse Deus. A outra ordenança, eu falei para vocês que Deus trouxe 2 ordenanças sobre a escravidão. A primeira que eu falei é aquela que um parente resgatador tem que aparecer para salvar. A outra ordenança que Deus tem está lá em Êxodo 21, de 1 a 6. Deus estabeleceu que uma regra, que todo escravo hebreu, né, que fosse escravizado por dívida, quando chegasse no 7º ano da sua escravidão, ele deveria ser libertado. Deus disse, só até aqui. Não escraviza mais. No 7º ano, o escravo pode ser libertado. Pode passar, Bia, o slide, por favor. No 7º ano, o escravo sai livre. Mas, olha outra sombra das coisas vindouras. Mas, se aquele escravo decidisse, eu amo o meu Senhor, eu não quero ser livre, eu quero continuar sendo escravo do meu Senhor, porque o meu Senhor é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele me trata com amor, porque Ele é bondoso, porque não há nenhum outro Senhor como Ele. Eu não quero ser livre, eu quero continuar escravo do meu Senhor. Se ele decidisse, por amor, continuar sendo escravo daquele Senhor, o Senhor levaria ele para os juízes da cidade e furariam a orelha. Quem já viu essa história do servo de orelha furada? Ele teria a sua orelha furada, então ele serviria ao seu Senhor para sempre. O Senhor está trazendo para nós essa passagem. Gente, nada que está escrito na sua palavra é fora de um propósito. Ele está dizendo, eu resgatei vocês e eu tornei vocês livres, mas eu desejo que vocês desejem continuar escravos. O Senhor está dizendo que deseja que nós nos coloquemos no lugar desse escravo de orelha furada, que entendendo quem o Senhor é, entendendo o seu grande amor e a sua grande misericórdia, decide, por amor, se tornar escravo de orelha furada. Ele pode ser livre, mas ele quer estar com o Senhor, porque ele sabe quem é o seu Senhor. O Deus de amor é um Deus de misericórdia, que não nos trata conforme nós merecemos. Gente, quando a gente entende o que é o fim dos tempos, quando a gente entende o que o Senhor tem para nós, quando a gente olha para o fim da história, sabe? Eu amo estudar escatologia porque é olhar para o final da história, e o final é feliz. O Senhor diz que vai secar dos nossos olhos toda lágrima, toda tristeza, não vai haver dor, não vai haver morte, não vai haver choro. Só essa esperança é o suficiente para nos manter diante do Senhor, entregar as nossas vidas. E nós precisamos encontrar esse lugar, sabe, de servir ao Senhor como orelha furada. De dizer, Deus, eu quero te servir. Senhor, me ajuda a ser escravo. Me ajuda a não ficar colocando as minhas demandas o tempo todo, mas encontrar as tuas demandas. Buscar a vontade do Senhor. Deus, o que o Senhor deseja que eu faça?
como um escravo falaria com seu senhor. O que o Senhor deseja que eu faça, meu Senhor. Mas a gente vai a Deus e pede, e Ele dá. E Ele diz, peça. Ele se agrada, Deus, Ele é tão bom que Ele diz, peça. Né? Peçam para que a vossa alegria seja completa, mas nós precisamos ter a mentalidade de escravo. Se eu pudesse resumir, nós precisamos buscar uma mentalidade de escravos. E eu vou falar para vocês que eu não estou longe de alcançar isso, eu estou longe, mas eu quero perseguir isso. E eu estou convidando vocês a perseguirem isso. Eu vou trazer um testemunho aqui, pessoal, breve. 2 testemunhos, na verdade. Eu agora, entendendo essa palavra, fui cortada com essa palavra. Quando meu filho nasceu, o Luca, ele nasceu prematuro, muitos de vocês sabem, eu enfrentei uma batalha na UTI. Ele passou por muitos perigos, teve muitas apneias, teve muitos riscos. E eu ouvi o Espírito Santo me perguntar se por acaso ele quisesse me dar um filho com sequelas. O que eu diria? Eu falaria como Maria, que disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. E sendo bem sincero para vocês, eu falei, Espírito Santo, eu não sei, mas eu quero ser Maria, eu quero dizer, eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E mais recentemente, eu e o Léo, né, ele fez vasectomia, muitos sabem, né, foi uma decisão muito difícil, porque por muitas questões, pela minha saúde, pelas gravidezes, né, pela idade, mas quando ele estava fazendo, eu chorei muito no hospital, sabe, sendo bem vulnerável, eu chorei muito no hospital, porque eu pensei, Deus, será que nós te buscamos o suficiente sobre isso? Nós não temos o direito de interromper uma coisa que pertence ao Senhor. Vocês entendem? É uma percepção de, o Senhor é Deus, Ele é o Senhor, eu sou uma escrava, eu preciso perseguir, ouvir a vontade dEle. Eu vou terminar dizendo o seguinte, antes de finalizar, quando Ruth, eu chamo vocês a lerem o livro de Ruth, que é lindo. Quando o Boaz diz assim, eu a resgatarei. Sabe o que a Ruth fala? Gente, eu chorei quando eu li. Ela diz assim, Senhor, o que eu fiz para merecer tamanha bondade? Eu sou apenas uma estrangeira. O que eu fiz para merecer tamanha bondade, sabe? Nós somos esses estrangeiros, nós não éramos do povo de Deus, nós não éramos do povo de Israel, nós somos estrangeiros, uma nação estrangeira, e Deus e Jesus nos resgatou dessa forma, de forma intensa. Nós temos que responder como Ruth, Senhor, o que nós temos quem nós somos para merecer tamanha bondade? Quem nós somos? Então, para terminar, o Davi, eu gosto muito quando o rei Davi, ele fala, o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem dado? O que darei eu? Você tem orado assim? O seu coração está cheio de gratidão pelo Senhor? E você ora perguntando, Senhor, o que eu te darei pelos benefícios que tem dado? Você tem orado como Davi? O que eu posso te dar, Senhor? Que o Senhor já não tenha me dado, mas eu quero te dar. Em outra passagem, Davi fala, ele ia comprar a eira de Araúna para oferecer um sacrifício. O dono falou assim, não, rei Davi, é sua. Davi, não, eu quero comprar, eu não oferecerei sacrifícios ao meu Deus que não me custem nada. Nós temos que assumir custos, riscos para agradar a Deus. Nós temos que assumir riscos. Entendem? O que eu vou fazer, Senhor? Eu quero te servir, isso tem um custo, isso tem um risco. Nós temos que assumi-lo, porque Deus merece. O Senhor merece isso. E, finalizando então,
quero citar a história de Abacuque. O livro de Abacuque também é fantástico. Abacuque, ele estava diante do Senhor e ele diz assim, ele fala, ele questiona ao Senhor por que eles estavam passando por momentos difíceis. Eles estavam em uma situação bem ruim. E aí ele questiona a Deus. Deus, por quê? Ele faz um clamor, ele questiona. E ele diz assim, eu vou subir na minha torre de vigília para ouvir o que Deus tem para me dizer. Será que eu e você temos nos posicionado em oração até ouvir o que o Senhor tem para nós? Será que nós temos esse hábito de buscar, ouvir a voz de Deus? Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? Como eu posso te obedecer melhor? O que eu posso te oferecer? Subir na torre de vigília e ficar lá até que o Senhor fale conosco. Nós temos buscado ouvir a voz do nosso Senhor a esse ponto. E sabem que e aí Deus respondeu a Abacuque. Ele subiu na sua torre de vigília e Deus respondeu. E Deus falou um monte de coisa. Deus disse, ainda vai piorar, Abacuque. Os babilônios ainda vão invadir, vai ficar pior. Mas depois vai melhorar muito. E aí Deus me fala da restauração final, que Israel seria restaurado. E Deus fala do fim que Deus tem. E quando Abacuque entende, ele professa aquele cântico que a gente conhece. E é a última coisa que eu vou falar. O cântico que ele fala, que é lá em Abacuque 3,17. Depois que Deus falou tudo o que ia fazer, que Deus tinha uma restauração para o fim, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que não aconteça aquilo que eu espero, ainda que o Senhor não me dê aquilo que eu peço, ainda que o Senhor não restaure a minha saúde, ainda que o Senhor leve o meu parente amado, ainda que o Senhor não me dê aquilo outro, mesmo assim, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Sabe, eu quero te encorajar a fazer uma coisa. Se você quiser, você faz agora, se não, você faz depois. Mas pega essa passagem de Abacuque e escreve assim, ainda que, você deixa um espaço e depois escreve, todavia eu. Qual é o seu ainda que? O que é aquilo que você tem pedido diante do Senhor? E você vai dizer ao Senhor, Deus, mesmo que o Senhor não me dê isso, ainda assim eu vou. E aí você diz o que você vai fazer para o Senhor, sabe? O Senhor me levou a fazer isso esses dias e eu fiz. E chorando ao Senhor eu entendi que eu preciso correr riscos pelo Senhor. E eu preciso oferecer algo ao Senhor que me custe alguma coisa. Não posso dar a Ele sacrifícios que não me custem nada. Então, gente, é isso. O apelo que eu faço para vocês nós precisamos nos arrepender das nossas ofensas contra Deus. Mesmo aquelas mais escondidas que você nem gosta de tocar nesse assunto. Porque se nós não removermos, nós não vamos avançar em amar a Deus. Nós precisamos avançar em amar. Nós temos que colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. Porque essa é a noiva que vai estar esperando pelo Senhor. Nós precisamos deixar o nosso coração fluir em gratidão, em amor por Ele. E nós temos que buscar a mentalidade de escravos por amor. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos orar então? Certo. Vamos orar. Feche os seus olhos, se você puder. Senhor, Jesus amado, nos ajude, Senhor, a compreender com a profundidade, Senhor, real do que o Senhor fez por nós. Não deixe, Senhor, que a gente se acostume. Não deixe que a gente se acostume com a grandeza da Tua salvação, com o Teu maravilhoso resgate das nossas vidas. Nós estaríamos ali, Deus, na escravidão, no império das trevas,
mas o Senhor nos resgatou com um braço forte e nos transportou para o teu reino de amor. Pai, desenvolve na tua igreja uma gratidão, Senhor, uma gratidão, Deus, maior do que as nossas necessidades. Desenvolve em nós, Senhor, um coração de servos de orelha furada. Nos ajuda a nos colocar nessa posição, Senhor, de ouvir o teu coração, ouvir as demandas do teu coração, Senhor. O que o Senhor quer de nós, como nós podemos te servir melhor, como nós podemos, Senhor. O mundo carece, Deus, as pessoas carecem de revelação do teu amor. E nós muitas vezes estamos presos nas nossas picuinhas, nas nossas meninices, na nossa própria satisfação, envolvidos, Senhor, no nosso pecado, Jesus, nos nossos pecados mesmo. E não olhamos para Ti, não olhamos para as maravilhas que o Senhor tem para nós. Tua palavra diz que olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, coração nenhum entendeu aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. O Senhor tem um futuro e uma esperança para nós, Senhor, e um futuro certo e um futuro lindo na Tua presença, no reino celestial. O que o Senhor tem para nós é muito grande, é muito lindo. Nos ajude a viver de forma digna dessas coisas. Nos ajude a viver de forma digna dessas coisas. Desperta, Senhor, a Tua igreja. Desperta, Senhor, as virgens nécias, as tolas, Deus, que não buscam a Tua presença, o Teu Espírito. Remova as distrações, remova, Senhor. Remova, Deus, o nosso amor próprio, Pai. Remova, Senhor, o prazer pelas coisas do mundo e nos coloque amando a Ti em primeiro lugar. Coloque o primeiro mandamento no primeiro lugar no nosso coração, por favor, Jesus. Nos prepara para a Tua volta, o Senhor está voltando. O tempo de se preparar é agora, não é depois, é agora. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos. Com jejum, choro, lamento e o rasgar do nosso coração. Desperta-nos, eu te peço, Senhor, desperta-nos.